Olá pessoal, então vamos dar continuidade à resenha do livro Fuja do Alzheimer agora mesmo, editora Viseu. Eu sou o autor, Milton César Rodrigues Medeiros, eu sou neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, e esse livro foi escrito embasado em evidências científicas, estudos científicos de altíssima qualidade, mostrando como devemos mudar nosso estilo de vida para diminuir as chances de desenvolver a doença de Alzheimer. Esse livro ele pode ser adquirido no site da editora Viseu, no site da Amazon, Magazines Luiza, Americanas, enfim, nas livrarias, nas principais livrarias do Brasil já está lá à venda. Mas se vocês quiserem comprar com desconto, na descrição do vídeo eu vou deixar um link para que vocês possam comprar diretamente da minha clínica e assim vocês vão conseguir um desconto. O preço fica um pouco mais baixo, tá certo? Mas é um livro que realmente vale a pena fazer a leitura, um livro que está fazendo bastante sucesso em todo o Brasil, tem recebido um feedback muito importante e as pessoas têm se beneficiado muito da leitura desse livro. Bom, hoje nós vamos fazer a resenha do capítulo 2, Perda de Memória. Nesse capítulo eu discuto as diversas condições patológicas que podem levar ao declínio cognitivo, ao distúrbio de memória. Não é só a doença de Alzheimer que produz distúrbio de memória, mas também várias outras condições. Se nós pensarmos em outras doenças neurodegenerativas que produzem distúrbio de memória, ali num contexto de quadro demencial, nós temos a demência vascular, demência frontotemporal, demência por corpúsculo de Lewy, um quadro demencial por hidrocefalia de pressão normal. Então, são outras possibilidades de quadro demencial. Distúrbios de memória muito significativos podem aparecer em deficiências vitamínicas, como deficiência de vitaminas do complexo B, alterações de tiroide, como hipotiroidismo, depressão. A depressão, geralmente, ela cursa com distúrbio de memória importante, assim como o transtorno de ansiedade generalizada. Então, existem várias causas de distúrbio de memória. Por isso que, quando as pessoas começam a desenvolver um distúrbio de memória bastante evidente no dia a dia, precisa procurar, sim, um neurologista para que se faça a avaliação. Mesmo porque, como eu citei aqui, várias situações podem ser reversíveis. Então, por exemplo, se o distúrbio de memória ele vem por uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, a reposição desta vitamina levará a uma melhora cognitiva. Se o distúrbio de memória vem por uma deficiência de hormônio tiroidiano, a reposição desse hormônio levará a uma melhora da memória. Se o distúrbio de memória está associado a uma depressão importante ou a uma ansiedade importante, um transtorno de ansiedade generalizada, o tratamento dessa depressão e dessa ansiedade pode melhorar a memória. Enfim, é muito importante a investigação para que se defina a causa do distúrbio de memória e, em algumas situações, o tratamento será efetivo, vai haver uma reversão desse distúrbio cognitivo. Infelizmente, isso não é verdade para aquelas doenças neurodegenerativas, em especial a doença de Alzheimer, mas também a demência frontotemporal, demência por corpúsculos de Lewy, a demência vascular. Essas demências, elas são progressivas e o tratamento é sintomático. Não existe um tratamento curativo para esses quadros demenciais que são produzidos por doenças neurodegenerativas, certo? Bom, nesse capítulo eu falo um pouquinho sobre as estatísticas, né?
a prevalência da doença de Alzheimer no Brasil, ela tem crescido bastante, né? Existem alguns dados que mostram que a cada 3 segundos uma pessoa desenvolva demência no mundo. Atualmente, nós temos 50 milhões de pessoas vivendo com a doença. 50 milhões é muita coisa, né? E as projeções mostram que em 2050 serão 152 milhões. Então vocês vejam que se estratégias não forem obtidas agora para que a gente faça prevenção, o número de pessoas com doença de Alzheimer será tão alto em 2050 que levará a um colapso do sistema de saúde pública, né? Nos países desenvolvidos, a prevalência é de 1,5% nas pessoas ali com 65 anos, mas essa prevalência vai aumentando à medida que as pessoas envelhecem. Então pode chegar ali a 30% ao redor dos 80 anos. Alguns estudos mostram um número até maior que isso. Nos Estados Unidos, onde os estudos estatísticos são muito bem estruturados, eles sabem que em 1997 havia lá 2,3 milhões de pessoas com doença de Alzheimer, em 1997. Em 2000, 3 anos depois, esse número já passou para 4,2 milhões, quase que dobrou. Então, vocês vejam que é um aumento importante, contínuo da doença de Alzheimer. Hoje nós sabemos por quê. Nós sabemos quais são os fatores de risco que aumentam a chance da doença de Alzheimer. E as pessoas precisam tomar conhecimento do que predispõe a doença para poder mudar o estilo de vida e começar a mudar essa história. E esse é o objetivo do livro, mostrar para vocês as mudanças de estilo de vida que produzirão uma prevenção, que irão gerar mais saúde cerebral e assim diminuirá a chance de desenvolver a doença de Alzheimer. Bom, no Brasil existem alguns estudos legais, né? Tem um estudo populacional em Catanduva, que é um município paulista ali de 100 mil habitantes, e o doutor Nitrini, o doutor Paulo Caramelli, que são grandes pesquisadores da área de demência no Brasil, mostraram que a incidência anual de demência foi de 7,7 casos por 100 mil habitantes. Então vocês vejam que é algo muito importante, lembrando que à medida que os anos passam, que as pessoas envelhecem, o risco de desenvolver o quadro demencial vai aumentando. Bom, vamos ver aqui, nesse capítulo eu falo da importância, como eu já citei ali para vocês, de definir causas reversíveis de distúrbio de memória, como deficiências vitamínicas, distúrbios metabólicos. Então, a busca pelo neurologista, quando se tem um distúrbio de memória, é extremamente importante para se definir a causa. E em algumas situações, isso pode ser reversível. A gente trabalha muito com um conceito chamado comprometimento cognitivo leve, tipo amnéstico. Essa é uma situação em que as pessoas têm um distúrbio de memória, mas que não impede que elas levem a sua vida. A vida segue normalmente, mas a memória falha. E isso incomoda e chega a atrapalhar um pouquinho, mas nada que seja importante. Então, essas pessoas, elas têm esse comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico. Nós temos ali alguns questionários, algumas maneiras de definir esse diagnóstico. E é muito importante acompanhar esses pacientes, porque existe uma chance significativa anual desses pacientes converterem esse comprometimento cognitivo leve tipo amnéstico em doença de Alzheimer.
Então, se o indivíduo tem comprometimento cognitivo leve tipo amnésico, que é exclusivamente um distúrbio de memória, o neurologista já deve ficar muito atento e atuar nos fatores de risco para produzir algum grau de neuroproteção e dessa forma diminuindo a chance desse paciente desenvolver a doença de Alzheimer. Bom, a gente sabe que a parte genética tem uma certa importância, né? Hoje em dia, a gente já sabe que alterações específicas nos cromossomos 1, 14, 19 e 21 podem elevar de forma significativa o risco de doença de Alzheimer. Existem raros casos de demência familiar, né? Geralmente demência mais precoce, uma doença de Alzheimer mais precoce, e que passa de familiar para familiar. Mas, felizmente, isso é menos comum, né? O que a gente vê no dia a dia é a doença de Alzheimer esporádica. A maior parte das pessoas não tem história familiar, né? Hoje, a parte genética que a gente conhece mais é justamente a parte do cromossoma 19. É uma alteração genética específica no braço longo do cromossoma 19, que está relacionado à apolipoproteína E, mostra o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. O mais interessante é que, recentemente, se descobriu muito sobre metilação de DNA, sobre a chamada epigenética. Epigenética é algo que está acima da genética. A epigenética é uma possibilidade de um gene não se expressar ou expressar mais facilmente. Então, mesmo aquelas pessoas que tenham a genética para doença de Alzheimer, se eles tiverem o estilo de vida adequado, que nós vamos comentar o tempo todo nesse livro, esse gene não vai se manifestar, porque o estilo de vida atua na epigenética, que não vai permitir que esse gene do Alzheimer se manifeste. O contrário também é verdade. Se o indivíduo tem um estilo de vida muito incorreto, ele facilita a expressão desse gene. Mas nós temos que lembrar que mais de 60% dos pacientes com doença de Alzheimer não tem a apolipoproteína E4, não tem alteração genética específica para Alzheimer, mostrando que na maior parte dos casos a doença de Alzheimer realmente é construída com os nossos erros do dia a dia. Bom, eu cito aqui também um pouco do livro O Fim do Alzheimer, do professor Dale Bredesen, né, que desenvolveu o primeiro programa com possibilidade de eficácia para prevenção e até reversão do declínio cognitivo, né? Então, ele e a sua equipe estudaram os fatores de risco relacionados à doença de Alzheimer e eles descobriram e estudaram ao longo do tempo 36 fatores que teriam uma relação importante ali com a destruição neuronal, com o surgimento da doença de Alzheimer. Então, o protocolo que o Dr. Dale Bredesen desenvolveu foi justamente um protocolo de mudança de estilo de vida, associado a algumas complementações, seja de algumas vitaminas, de minerais, de hormônios, a depender de cada caso, né? Tem que ser individualizado. E dessa forma ele conseguiu evitar que algumas pessoas com um quadro demencial incipiente evoluíssem para uma doença de Alzheimer, Então, nas pesquisas dele, teve até reversão de quadro de doença de Alzheimer já com diagnóstico, com critérios diagnósticos, mas doença de Alzheimer de forma leve. Esse protocolo do Dale Bredesen, ele me parece muito mais interessante quando a gente fala de prevenção, né? De pegar as pessoas que estão saudáveis e começar a fazer a prevenção. Nós temos que lembrar que a doença de Alzheimer, que se expressa ali depois dos 65 anos, quando ela começa a se expressar através de declínio cognitivo,
Isso significa que ela já iniciou esse processo de degeneração cerebral há mais de 20 anos. Então, é por isso que hoje o próprio Dale Bredesen ele sugere a cognoscopia, que é uma avaliação das pessoas por volta de 45 anos. Né? Pessoas com sintomas de distúrbio de memória ou pessoas que não tenham nenhum tipo de sintoma de distúrbio de memória, porque esse seria um momento adequado para que se fizesse uma avaliação neurológica geral e começasse já uma atuação em termos de prevenção contra a doença de Alzheimer, através de mudança de estilo de vida, principalmente, mas também, às vezes, de reposição de algumas substâncias necessárias que devem ser avaliadas individualmente. Então, isso é uma mudança de paradigma importante, né? Porque até recentemente não se tinha ideia de como evitar a doença de Alzheimer e quando ela chegava, o tratamento era muito ineficiente. O tratamento continua ineficiente, infelizmente, mesmo com o surgimento dos anticorpos monoclonais, mas nós não temos tratamento que mude o prognóstico, uma vez que a doença começa, ela é progressiva. Mas, felizmente, existem muitas evidências, como eu vou mostrar no livro, de trabalhos grandiosos, como o Projeto Finger, como o trabalho da doutora Jill Livingstone, da University College of London, e vários outros estudos muito bem estruturados, mostrando que é possível fazer a prevenção contra a doença de Alzheimer. E esse é o objetivo do nosso livro. Tá? Então essa é a resenha do capítulo 2 do livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo. Esse capítulo que nós discutimos, perda de memória, e eu espero que vocês tenham aproveitado. Tá? Então, esse é o livro Fuja do Alzheimer Agora Mesmo, editora Viseu, autor Milton César Rodrigues Medeiros. Vocês podem adquirir pela internet, em diversas plataformas, ou podem também adquirir no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, conseguir então o livro com desconto. Muito obrigado pela atenção e grande abraço.